Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso Confraria de Mulheres, esse encontro semanal que existe para que a gente reflita, aprenda com as maravilhosas personagens bíblicas. Algumas mulheres muito fortes, outras protagonistas, algumas antagonistas, enfim, mulheres que podem nos ensinar, nos edificar e principalmente trazer para nós valores importantíssimos da palavra de Deus. Vamos lá, hoje eu queria chamar para a nossa conversa aqui uma mulher que a Bíblia não cita o nome dela, só fala o nome do marido dela. Nós já falamos da mulher de Jó e hoje nós vamos falar da mulher de Ló. Mudou só uma letrinha, nós vamos falar da mulher de Ló. Você, com certeza, se você cresceu numa igreja evangélica, criança, você deve se lembrar de uma musiquinha. Olhou para trás, se deu mal a mulher de Ló, virou uma estátua de sal. Essa mesma. Nós queremos falar sobre a mulher de Ló e essa história está descrita em Gênesis capítulo 19. Ló estava sentado à porta da cidade de Sodoma, uma cidade cheia de impiedade, quando ele foi visitado por dois homens, dois anjos enviados pelo Senhor. E esses anjos foram ali, se encontraram com Ló, que estava sentado à porta da cidade, e eles iriam dormir na praça da cidade mesmo, mas Ló insistiu com eles, não, de maneira nenhuma eu faço questão de receber vocês na minha casa. Muito bem, a partir do verso 4 de Gênesis, o texto diz assim: ainda não tinham ido deitar-se, então os anjos, esses homens, foram à casa de Ló, Ló os alimentou, sua família recebeu aqueles homens, e eles foram alimentados e ainda não tinham ido deitar-se para descansar, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Tragam-os para nós aqui fora para que tenhamos relações sexuais com eles. Ló saiu de casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, eu tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem, mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Olha que coisa seríssima isso. Você acha que Ló não amava suas filhas virgens? Claro que amava, mas ele sabia que estavam hospedando homens do céu, anjos do Senhor. Eram seres sobrenaturais. E Ló tinha esse entendimento e essa questão da hospitalidade, de proteger a pessoa que está na sua casa, né, é muito séria aqui nesse contexto cultural. Então ele fala, não, de maneira nenhuma não façam isso, porque Ló conhecia a perversidade desses homens. Ló conhecia o problema de Sodoma e que as abominações de Sodoma já tinham chegado às narinas do Deus eterno. E aí ele faz essa proposta: mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram. Disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Quer dizer, agora a ira dele se voltou para Ló. Você chegou aqui como estrangeiro, agora quer ser nosso juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Então, aqueles anjos ali feriram de cegueira, aqueles homens não conseguiram encontrar a porta. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. Deus tinha enviado juízo, e aí a gente entende por quê. Dos mais jovens aos mais velhos, perdeu-se o temor, e eles queriam abusar sexualmente daqueles homens, e os anjos falaram para Ló: você tem mais algum parente? Pega todo mundo, porque nós viemos aqui para executar o juízo de Deus, nós viemos aqui para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Gente, imagina, Deus é longânimo, Deus é misericordioso. Quando Deus envia o juízo, ele já enviou o profeta, ele já enviou oportunidades para as pessoas se arrependerem. Mas a impiedade tinha se crescido de tal maneira,
do mais jovem ao mais velho, o texto bíblico diz que Deus enviou juízo para aquela cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, ou seja, elas estavam prometidas em casamento. E lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e o tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à sua vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum na planície, fuja para as montanhas ou você será morto. E aí lá no verso 26, né? No verso 24 a 26, então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Uau! É aí que eu queria chegar. Uma situação drástica. Uma cidade totalmente corrompida pela perversão, pela maldade, pelo pecado. Totalmente pervertida. Dos mais jovens aos mais velhos, todos perderam a noção, todos perderam a sensatez, todos perderam o equilíbrio, todos perderam o temor e eles queriam só satisfazer os seus próprios desejos e prazeres. Qualquer semelhança com o nosso tempo terá sido mera coincidência. E Deus então envia aqueles homens para executarem juízo, mas eles livraram toda a família de Ló. Era para livrar os genros também, aqueles homens que estavam prometidos às suas filhas, mas eles não acreditaram, pensando que Ló estava louco, estava brincando, estava fazendo alguma brincadeira. E o próprio Ló hesitou. Puxa, eu construí tanta coisa aqui, eu já fiz tanta coisa aqui, como é que eu vou fazer? Eu vou deixar isso tudo para trás. Mas os anjos agarraram pela mão e levaram eles para fora da cidade. Pensa bem. E quando eles estavam já fora da cidade, fora de perigo, eles falaram: segue em frente, fujam, porque essa cidade vai ser destruída. Fogo do céu começou a descer. O próprio Deus começou a derramar fogo e enxofre para destruir tudo daquela cidade. Mas o que aconteceu com a mulher de Ló? Olhou para trás. Como nós mulheres temos uma tendência de nos lembrar daquilo que nós deveríamos nos esquecer. Como nós temos uma tendência de trazer para nós aquilo que nos feriu lá atrás, aquilo que foi bom, e vivemos presas no passado, vivemos presas numa época que foi maravilhosa, vivemos presas, quando eu era jovem, quando eu tinha aquele corpo, aquela cinturinha, quando eu vivia tão bem, quando eu era ainda menina na casa dos meus pais, quando eu era solteira, e a gente fica, ou então, aquilo que me fizeram no passado, o abuso que eu sofri, o abandono, e a gente vive hoje presa no ontem. E inevitavelmente, gente, viraremos colunas de sal. Ou seja, nós não vamos evoluir, nós não vamos para o novo, nós não vamos romper no novo ambiente. Às vezes Deus quer nos tirar do lugar da dor, do lugar do abuso, no lugar da perversão, no lugar da corrupção. E a gente fica preso. Voluntariamente nós nos mantemos lá no passado. E foi isso que aconteceu com a mulher de Ló. Ela olhou para trás. Gente, no lugar totalmente pervertido pela maldade. Ela estava ali, ela viu os homens da cidade tentando abusar dos seus hóspedes. Ela viu a perversão do lugar, ela viu de perto a corrupção do lugar. Entretanto, o que será que tinha em Sodoma para levar a mulher de Ló lamentar deixá-la? Certamente, um patrimônio construído ali, talvez. Minha casa que eu construí com tanto carinho, talvez. Então entenda, às vezes a gente fica preso no passado não apenas nas coisas ruins, mas também nas coisas boas.
Ok, deve ter sido maravilhoso o que você viveu no passado, mas Deus quer fazer coisa nova. Deus tem algo novo para ser liberado na sua vida. Deus tem uma nova jornada, Deus quer inaugurar algo novo. E isso que é maravilhoso da gente caminhar com Deus. Porque as coisas boas do passado são maravilhosas sim, mas é para frente que se anda, quem anda para trás é caranguejo, gente. E o Senhor vai renovando e vai fazendo novas todas as coisas e vai trazendo coisa boa para a gente. Então talvez você esteja já liberta de um passado ruim, curada de um passado ruim, mas não consegue ter uma nova perspectiva para o amanhã porque está presa no que foi bom do seu passado. Ah, a minha juventude. Ah, quando aquele grupo fazia sucesso. Ah, as músicas do passado eram tão boas. Ah, e a gente fica nesse saudosismo e deixa de desfrutar das coisas boas que Deus quer nos entregar hoje. Para de ficar apegada ao que foi. O que foi ótimo, mas passou, gente. E Deus quer fazer algo novo na sua vida hoje. Deus quer trazer um renovo sobre o seu casamento hoje. Seu casamento no princípio foi feliz? Glória a Deus. Mas Deus quer trazer um renovo hoje. Seus filhos pequenos foram uma história feliz? Pô, que bom. Eu também sinto saudade dos meus filhos pequenos. Mas tem algo bom hoje na vida adulta deles que Deus quer que a gente desfrute. E se você ficar presa no que foi bom, você não vai conseguir desfrutar no que de bom Deus quer fazer hoje. Então, não seja como a mulher de Ló. Não fique olhando para trás. Não fique olhando para aquilo que você perdeu, aquilo que você tinha e não tem mais, aquilo que passou. Seja grato pelas coisas boas que te aconteceram no passado. Mas caminhe para frente. Caminhe perguntando para Deus, e amanhã, Senhor? O que o Senhor quer fazer amanhã? E hoje, Senhor? O que está acontecendo de bom aqui hoje que eu posso desfrutar? Deus quer fazer o melhor na sua vida hoje. É hoje que a gente tem para viver. Amanhã pertence ao Senhor e o ontem, o passado, é história. Seja agradecida por aquilo de bom que você viveu, perdoe aquilo que de mal aconteceu e prossiga para a glória de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te ajude nesse processo, em nome de Jesus. E agora nós vamos ficar com o nosso conselho profissional. E quem traz o conselho profissional hoje é a nossa queridíssima Virgínia Pelles, a sexóloga que tira as nossas dúvidas nesse ambiente totalmente fechado, privado, para a gente ter toda a liberdade de falar sobre todos os assuntos. Amém? A pergunta de hoje talvez seja a sua pergunta aí, a sua dúvida. Virgínia, qual é o melhor momento para nós falarmos sobre sexo com os nossos filhos, crianças e adolescentes? Qual é o melhor momento? Olá, pessoal! É uma gratidão muito grande fazer parte desse projeto lindo com a Helena Tanuri, que é a Confraria de Mulheres. Então, muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. A pergunta hoje é quando falar de sexo ou abordar o assunto de sexualidade para o filho da gente. Bem, não só como profissional da área, mas como mãe também eu vou falar com muita tranquilidade e paz sobre esse assunto. Eu tenho duas filhas que hoje elas têm 19 anos e tenho um pequeno que o mais novo tem 8 anos e tenho a Helena também, né, de 10 anos. E aí o que acontece? Qual o momento certo de abordar, né? Bem, quando era Sara e Rebeca, que elas eram crianças e elas vieram me falar de sexo pela primeira vez, elas estavam com 8 anos, então estava numa idade tranquila, não tinha tanta tecnologia, não era algo tão acessível, era uma outra época. Então a gente não falava de sexo tão cedo com uma criança. A gente demorava um pouco para abordar esse tipo de assunto. E o mundo ao redor, no universo, tudo onde estava e onde acontecia, não tinha essa questão da sexualidade tão explícita quando a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem a Alexa, né, que é um aparelhinho que fica perto de casa, dentro de casa, e aí você pergunta as coisas, ela responde, tem outras empresas com outros nomes. E tem o celular, que às vezes a gente fala aqui, né, tem a Siri no iPhone, no Android tem uma outra, que é só você perguntar no Google, né, e lá a criança faz a pergunta e ela acessa uma série de conteúdos. Então não é na mesma, a gente não pode esperar tanto tempo. Quando elas me perguntaram sobre sexo nessa idade, eu falei que era sexo feminino, sexo masculino e sexo indefinido, coluna do meio. E ficaram extremamente esclarecidas. Só com 12 anos que voltaram a tocar no assunto. Já a Helena, de 10 anos, mas o Emanuel, de 8 anos, é totalmente diferente. Vem de um universo, de um momento, de um boom tecnológico, onde a gente não pode esconder as coisas dos filhos da gente. Eu acredito muito na palavra de Deus, quando ela fala, conhecereis a verdade vos libertará.
Então, eu sou muito adepta disso. Então, eu acho que a gente tem que ensinar a verdade. Mas a verdade tem que ser ensinada assim como Cristo nos ensinou. Jesus, em momento nenhum, ele respondia, né? Igual o cego de Jericó, que vai lá e pergunta: o que queres que eu te faça? Lógico, Jesus, eu quero ver. Mas nem sempre a pergunta precisa ser clara, né? Ou a resposta tem que ser tá clara. Não sei se ficou claro também. Mas o que eu quero dizer com isso? Seu filho perguntou: o que é sexo? Pergunta: o que você quer saber? O que você acha que é? Faça como Jesus. Responda com uma outra pergunta para entender. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou contar uma história bem rápida para vocês entenderem. Tava a mãe e a menina na cozinha, né? E a mãe estava cozinhando e a menina lá de 8 anos sentada e perguntou: mãe, o que é virgem? E a mãe, na hora, toda desconcertada ali, com aquele monte de panela, toda preocupada lá, deixa eu pegar um negócio para mexer na panela, e falou assim: filho, virgem é aquela pessoa que nunca teve relação sexual. Aí a menina falou assim: nossa, e o que é relação sexual? Ai, meu Deus, que nunca transou. Mãe, o que é transou? Que nunca fez sexo. O que é sexo? É coisa que uma mulher faz depois do casamento, pelado, e desse sexo sai filho. Aí a menina ficou assim, e a mãe foi toda vez que ela tentava responder uma pergunta, ela se embolava mais ainda. E quando a mãe já não tinha mais resposta para fazer a menina: por que você quer saber mais o que, minha filha? Aí a menina perguntou: mãe, o que é extra virgem? Moral da história: a menina estava de frente, um potinho de azeite, e lendo, né, que nessa fase a criança já está conseguindo dominar a leitura, e ela chega e pergunta isso, e a mãe fica toda desconcertada e não consegue responder. Moral da história: a pergunta foi do que ela ouviu. Esses dias meu filho perguntou: o que é bi? Aí eu falei assim: é 2. Aí ele falou assim: eu acho que eu não consegui te explicar direito. Falei: tem bicampeão. E fui falando uma série de coisas relacionadas ao bi. Até o que ele falou: é uma menina que eu vi na série falando que ela é bi, e sendo que ela é uma menina. E aí ela falou que ela é bi, e eu não consegui entender o que ela quis dizer de ser bi. Aí eu perguntei: o que você acha? Como é 2, é porque ela ou gosta de 2 pessoas junto, ou ela gosta de 2 pessoas de sexo diferente. Falei: isso aí, meu filho, é porque ela gosta de 2 pessoas de sexo diferente. Então, abordar com naturalidade, com sinceridade, porque se você conta uma mentira pro seu filho sem pé e nem cabeça, como a história da cegonha, na hora que ele descobrir, ele vai ficar muito frustrado. Da onde vem a criança? Da sementinha, né? Jesus, papai colocou da mamãe. Como colocou? Aí você vem e fala uma história dessa: onde a semente entrou, mãe? Você vai se enrolar. Então, assim, é melhor a gente ser claro, ser real. Como que gera uma criança? Do fruto do amor de um pai e uma mãe, de um momento muito mágico. Desvia a pergunta: o que você quer saber, meu filho? Ou pergunta outra pergunta em cima da pergunta. O que você quer entender melhor? Você quer saber como o papai e a mamãe fez? Você foi planejado, você foi sonhado, você foi idealizado, você foi presente de Deus. A Helena foi uma filha muito planejada, né? A Sara e a Rebeca e Emanuel já não. Então são histórias totalmente diferentes. Então quando eles vêm com essas perguntas, geralmente eu dou a resposta do contexto em que foi gerado a criança. E depois, a Helena esses dias atrás, né? Período letivo: mãe, eu entendi que é do encontro do espermatozoide com o óvulo, mas eu não entendi como esse espermatozoide chega até o óvulo. Eu falei: o que você quer saber? Não só como eles se encontram, mãe. Eu falei: eles se encontram no ambiente, próximo ao útero, que é o canal vaginal. Ela não me perguntou mais nada. Eu expliquei cientificamente para ela, sem falar com ela que tinha ereção, que o pênis entrava no canal vaginal. Não precisei, porque ela queria saber como é que tinha um encontro, como que eles dois se encontravam. E aí eles se encontram no canal vaginal, no ambiente adequado, o espermatozoide tem que vencer a guerra. Expliquei toda a fisiologia para ela, e eu perguntei no final, né? Filha, ficou alguma dúvida? Quer perguntar mais alguma coisa? Não, se deu por satisfeita. Ela já chegou e perguntou para mim o que é orgasmo. Falei: o ápice do prazer, uma sensação intensa de prazer. Por quê? Você queria saber o quê? Mãe, porque eu ouvi falar, né? Estava assistindo uma série, um filme, porque isso houve nesses lugares, né? Eu estava assistindo um filme e a menina falou assim: que você tem orgasmos múltiplos. Então, significa dizer ter muito prazer? Eu falei: tenho prazer várias vezes. Tá, entendi, pronto. Então, assim, ela não me perguntou com riqueza de detalhes. A criança, ela não quer saber riqueza de detalhes, às vezes ela quer saber o significado da palavra. E você, às vezes, não precisa de tão profundo, né? Então, assim, tenta
entender, e se você não sabe dizer naquela hora o que significa aquela palavra, chega e fala, filho, olha, eu tô com dúvida aqui, eu vou fazer uma coisa aqui, já volto para te responder. E vai no banheiro, pega o celular, ora, pega a palavra de Deus, pede, porque uma coisa eu acredito muito, sabe? A inteligência, ela vem com consequência da sabedoria. E a sabedoria é algo que só Deus dá. E a gente não recebe porque não sabe pedir. Então você não está pedindo sabedoria, como que você vai ter inteligência? Entendeu? Então, eu não sou inteligente, não existe isso. Deus capacita os escolhidos, Ele não escolhe os capacitados. Então, Ele é capaz de te dar sim a sabedoria direto do trono da graça para que você tenha a abordagem correta. Infelizmente, é legal que essas informações não cheguem antes dos 7 anos, porque é onde a criança está formando o caráter. E a gente que é dessa área, a gente sabe que as crianças que têm acesso à informação antes dos 7 anos, elas têm um comportamento mais volúvel, volátil, que é não conseguir se firmar em muitas coisas, porque a sexualidade foi introduzida muito antes da hora, né? E hoje as crianças com 10, 11, 12 anos estão com acesso livre à internet, já podem pesquisar qualquer coisa e podem chegar na internet e olhar lá o que é sexo. E vão ter acesso a conteúdo pornográfico. Então, toma cuidado. Mas eu uso firewall. Tá, mas e às vezes você pode esquecer e acessar o seu e-mail, deixar o seu login aberto e a criança vai pesquisar. E dependendo da forma que ela pesquisar, mesmo com o firewall, se ela pesquisar e fizer uma pergunta diferente, ela passa do mesmo jeito. Então, toma muito cuidado com a decisão de omitir do seu filho, da sua criança, o que é a verdade. Porque a verdade, ela liberta. Então, assim, o momento correto, o momento exato, é aquele que a criança dá sinais que ela quer saber de alguma coisa. Esses dias eu atendi uma paciente que ela me disse que a mãe dela só foi falar de sexo com ela quando ela já estava grávida. E ela até hoje não consegue entender por que a mãe dela demorou tanto. E que ela falou comigo, né, claramente, uma moça jovem até, que se a mãe dela tivesse explicado para ela o que era sexo antes do casamento, ela jamais teria casado. Então, dá para entender a dimensão disso? Hoje ela é casada, tem um filho e que ela não imaginava que sexo se fazia pelado, né? Que não tinha noção do que era. E a mãe nunca falou, em nenhum momento da adolescência. Então, se você tem um filho adolescente, é hora de você falar, mas eu não tenho jeito. Ora que Deus te capacita. É difícil dizer isso e falar. Ou se você não consegue, faz o que muitos pais fazem lá no consultório. Virgínia, tem como você atender meu filho, minha filha, para dar uma orientação em relação à sexualidade? Por que não, né? E quando os adolescentes chegam no consultório, com 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos, que o pai pagou a consulta, chegam para mim e falam, eu não sou mais virgem, meu pai está pagando a consulta, achando que eu não sei sobre sexo, mas eu não sou nem mais virgem. Então, chegou um pouco tarde. Só fica ligado com isso, porque o projeto da Helena é lindo, né? E eu acredito muito na restauração que o Espírito Santo de Deus pode fazer nas nossas vidas. E eu acredito que essa pergunta veio para restaurar muita família, muita vida e impedir muita coisa ruim que possa acontecer na vida dos nossos filhos. Então, tenha sabedoria. Eu tenho um site chamado Virgínia Peles, tem meu conteúdo aí, tem o Instagram também. É só você me chamar lá. Se precisar, eu estou à disposição para te ajudar aí nessa jornada. Ela não é fácil, mas também não é impossível, porque servimos um Deus em que nada é impossível. Beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Obrigada, Virgínia, pela sua resposta, minha linda. É isso aí, a gente tem que identificar e fazer bom uso daquilo que temos que ensinar. Nós precisamos de ensinar aos nossos jovens, né, nossas crianças e adolescentes. Obrigada pela sua resposta, minha linda. Um grande beijo. Sua colaboração nessa confraria tem sido muito positiva. E agora nós vamos para aquele momento de trocar dicas de mulher para mulher. Vamos ver o que tem para hoje? Olá, lindezas queridas, que bom que vocês estão aqui para esse momento entre nós, mulheres, para a gente compartilhar dicas de leitura, dicas de dona de casa, dicas de organização, dicas
dicas, muitas dicas. Nós queremos compartilhar aquilo que sabemos, aquilo que aprendemos umas com as outras. E se você quiser me mandar a sua dica, se você tem uma dica legal para compartilhar, entre em contato com a gente, deixa a sua dica que a gente compartilha aqui no Confraria de Mulheres, tá bom? Muito bem, a gente começa sempre com uma dica de leitura e eu quero deixar com vocês um dos meus autores preferidos, Max Lucado. Gente, ou Max Lucado, né, como falam nos Estados Unidos, o Max Lucado, ele tem um dom, ele tem um olhar poético sobre as coisas. E todos os livros do Max, eu tenho uma história com eles, eu tenho uma história com um livro dele que chama Moldado por Deus. Assim, nós temos uma história, sabe? Eu com os livros do Max Lucado. E aqui, esse livro é maravilhoso, não diferente dos outros livros do Max Lucado. Quem tem sede, venha. Quem tem sede, venha. Esse livro é maravilhoso e esse aqui está publicado pela CPAD, né? E eu quero ler para vocês aqui o que está na contracapa. Você conhece a sede física? Pare de beber e veja o que acontece. Pensamentos coerentes desaparecem, a pele fica ressecada e os órgãos vitais se paralisam. É verdade. As pessoas que morrem no deserto, por exemplo, elas perdem a orientação. Elas ficam totalmente desorientadas e começam a delirar. É muito mais forte do que simplesmente essa sede que a gente sente num dia quente. Prive sua alma da água espiritual e ela lhe dirá. Corações desidratados, prive seu corpo do líquido necessário e ele lhe dirá, seu corpo lhe dirá. Prive sua alma da água espiritual e ela lhe dirá. Corações desidratados enviam mensagens desesperadas. Temperamentos ríspidos, ondas de preocupação, aumento da culpa e do medo, ressentimento, solidão, insegurança. Mas você não precisa viver com o coração desidratado. Deus lhe convida para tratar sua alma sedenta como você cuida da sua sede física. Apenas visite a fonte e beba profundamente. Receba a obra de Cristo na cruz, a força de seu Espírito, sua soberania em sua vida, seu infalível e infindável amor. Gente, eu recomendo, esse livro é demais e a gente percebe que muitas vezes o que nós estamos atravessando nada mais é do que sinais da desidratação espiritual. Vamos lá? Quem tem sede, venha. Max Lucado, CPAD. E agora eu quero deixar com vocês uma dica de bem viver, porque a confraria também tem essas dicas, entre as nossas dicas de maquiagem, de receita, de livro, de tantas coisinhas, a gente também tem dica de bem viver. São algumas decisões que a gente toma no nosso dia a dia que pode melhorar a qualidade da nossa saúde, a qualidade da nossa vida, a qualidade dos nossos relacionamentos. Por isso que é dica de bem viver. E para isso eu queria compartilhar com vocês algumas dicas para você dormir melhor. Tem dificuldade de dormir? Às vezes você tem um sono muito agitado, ou quando você se deita, o sono custa chegar. Então eu anotei aqui algumas diquinhas que eu queria compartilhar com você. Primeira coisa, não consuma alimentos que possuem digestão lenta. Sabe? Aquele churrasco gostoso, aquela feijoada que você ama, não dá para consumir isso depois das 18 horas. Então, o melhor é você optar por uma refeição leve, mais focada em frutas, verduras, legumes, uma sopinha, uma salada. Se for comer carne, uma carne branca, um peixinho, tá? Nada de carne vermelha. Não dormir de barriga cheia. Então, se você fez a sua refeição, você tem que esperar pelo menos 3 horas para se deitar, porque senão ela vai sabotar o seu sono. Não beba café, refrigerantes e chás depois da hora do almoço. Parece que demora, né? Não, como assim depois da hora do almoço, gente? Tem gente que prejudica. Se você almoça ali meio-dia, 1h, e você tem o hábito de tomar café à tarde, às vezes você toma café a tarde toda, toma café às 4 da tarde, isso vai atrapalhar o seu sono. Então, refrigerantes com cafeína. Refrigerante não é bom de jeito nenhum, né, gente? Mas o refrigerante com cafeína, chás e café, depois da hora do almoço, podem prejudicar o seu sono.
Outra dica é evite cochilo durante o dia. Se você tem dificuldade de dormir à noite, mas aí você dorme mal à noite, fica capengando à noite, mas de dia você vai tirar um cochilo, você vai manter esse ciclo vicioso e não vai conseguir dormir direito durante a noite. Então segura firme, mesmo que te venha aquele sono muito forte, aquele sono gostoso que dá à tarde, lava o rosto, vai fazer alguma coisa, alguma outra atividade, para que na hora do sono, que é à noite, ele venha com força total, tá bom? Deixa o seu quarto sempre arejado e escuro. Gente, para a gente produzir a melatonina, a gente tem que estar na mais completa escuridão, sabia? Aí você vai para o quarto, liga a televisão. A luz da televisão não deixa você produzir melatonina. Você vai para o quarto, deixa o abajur ligado, ou fica no celular, com a luz do celular, né? Ou olhando o celular. Ou até mesmo, gente, sabe aquele LEDzinho que às vezes tem no ar-condicionado? Até aquilo pode atrapalhar o nosso sono, sabia? O nosso corpo, para produzir a melatonina, que é esse hormônio natural do nosso sono, ele só produz no mais absoluto escuro. Então, procure aí apagar todas as luzes, manter o ambiente fresco, arejado, gostoso, né? Com uma temperatura agradável para que você consiga dormir e embarque nesse sono aí. Não utilize o celular na hora de deitar, tá, gente? Tem muita gente que vai pra cama com o celular. E associado a esses bons hábitos de não comer antes de dormir, de não consumir cafeína, chás ou refrigerantes com cafeína depois do período do almoço e não deixar pequenas lâmpadas acesas produzir a total escuridão, tem alguns chás que podem ajudar na hora do sono. Então, sabe aquele chá mate, o chá preto, você evita depois do almoço. Mas outros chás são amigos, como o chá de melissa, o chá de camomila, o chá de mulungu, o chá de cidreira e a valeriana, que são calmantes naturais. Elas vão te desacelerar, te relaxar, né? E aí você vai dormir bem. Então pensa nisso, porque a qualidade do seu sono é fundamental para as suas atividades diárias. Se você não dorme bem, você fica desgastado durante o dia. E, gente, ao longo do tempo, quando você não dorme bem, muitas noites, isso promove uma série de coisas, inclusive a depressão. Então é muito importante você cuidar da qualidade do seu sono. Não considere como banal. Às vezes a gente pensa, não, eu já estou na menopausa, isso é normal, a gente dormir mal. Não, não é normal a gente dormir mal. É normal a gente dormir bem, revigorar o nosso corpo para a gente viver bem o nosso dia. Então faça uso aí dos chás certos, elimine aqueles maus hábitos, nem que seja gradativamente. Vai diminuindo aos pouquinhos até você conseguir dormir bem. E claro, faça aquela oração, né? Peça ao Senhor, Deus. Quando eu estou muito cansado e não consigo dormir, eu sempre oro, Senhor, me dê uma noite reparadora. E enquanto eu durmo, renova, Senhor, a minha voz, renova a minha mente, renova todo o meu corpo, para que no dia de amanhã eu acorde 100% disposta. Fica aí a nossa dica de bem viver. Vale a pena colocar em prática. É isso aí, eu espero que as nossas dicas, as dicas de leitura, as dicas de mulher para mulher, sejam inspiradoras para você e estejam trazendo novidades aí para facilitar o seu dia a dia. E a gente se encontra na próxima Confraria de Mulheres com a graça e permissão de Deus. Até lá, se Deus quiser. Ei, queridas, não, já é a continuação.